Fala pessoal, tudo bem? E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Tranquilos? Vamos entrando, vamos entrando. Vamos bater um papo hoje. Opa, aqui. O Suren já entrou. Olá, olá, olá. Fala, Henry, de boa? Chegamos, Tranquilo? chegamos, de boas. Deixa eu só afastar um pouquinho aqui para ficar mais certinho de ver. E aí, galera, tudo bem? Boa noite, pessoal que tá chegando. O pessoal tá Ó, chegando aí. Bater um cortou o papo hoje sobre. cabelo, Você viu? fez a Cortei o barba. cabelo, fiz a É, barba. Até tomei é. banho pra live hoje, pô. Pelo menos uma vez na semana é bom. Eu também penteei o meu aqui. Eu coloquei Ah, o óculos de sair. tá certo. É importante, é importante. Exatamente. Ó o Luiz aí, O lindos, Luiz né? aí é nosso fã. Luiz é. Ó, o que eu tenho aqui, presta atenção, presta atenção. Cara, eu não vou pegar. Eu tenho uma dessa do Homem de Ferro, mas tava no, eu uso ela pra colocar Não, no não, banheiro, não. pra decoração, assim. Hoje eu tô de tereré aqui mesmo. Porque tá muito calor. Muito Calor calor. pra caramba, tá muito quente mesmo, cara. E a correria aí, tá tranquilo? Cara, hoje foi um pouquinho corrido, mas deu bom já. Encerramos. Hoje a Deus, live Deus. encerra o dia. Inclusive chegou Nossa. vários livros aqui. Eu vou fazer um unboxing em homenagem a você. Hoje eu vou Ah, você vai postar fazer um aqui. unboxing? Vou. Cara, chegou 18 livros aqui. Eu vi, Uma cara, eu vi caixa. vários livros aparecendo, vários. Você fez uma É, foto tipo no um. Instagram, né? Eu vi Aham, um aquela que videozinho movimenta. lá. É isso aí. Muito legal, cara. E tem uns muito bons, inclusive, cara. Inclusive, tava olhando aqui um hoje, ó. Nós vamos fazer uma live sobre ele Ah, depois, vamos né? fazer uma live sobre Você esse livro, chegou o exatamente. seu. Tô Vou lendo ler. também esse aqui, ó. Chegou hoje, comecei a ler. Muito bom. Pastor Henrique Vieira, fantástico, vale muito a Incrível, cara. pena. Pra Cara galera que é, tá cara é fera. fantástico. O professor Vitor Viana acabou de Olha entrar. aí. Tá, Santista, o raiz. pessoal tá entrando aí, o pessoal tá entrando, muito legal, pra gente poder bater um papo aqui sobre Pantera Negra, né? Porque, cara, né, 2020 não para de surpreender a gente, né? É Cara, para tá dando acabar, né, notícia, né? cara? É, confesso para você que quando recebi a notícia eu fiquei muito triste, abalado, porque não sabia nem o que pensar sobre. Cara, mas e fora que a gente nem sabia, né? No meu caso eu nem sabia, né, Eu da também não doença sabia e que ele. tudo mais. Eu fiquei, cara, eu fui ver a notícia, era tipo 11 e pouco da noite que saiu, acho que no Twitter, no Instagram. Eu tava indo dormir, assim, sabe quando você pega o celular, vai desligar a internet, assim, e tá aberto. Aí eu falei, putz, cara, eu já não dormi mais. Aí eu acordei, Ah, cara. fui fazer os posts, eu fiquei, já perdi o sono, fui fazer aqueles posts, falar dos filmes, né? Engraçado que Aham, essa semana eu tinha assistido o filme, que é o da Fly Blood, que é um filme, o último filme que saiu dele agora, tá na último. Netflix, inclusive. Eu tinha assistido o filme, preparado um roteiro pra falar pra galera assistir o filme, que tava, eu achei muito bom a construção do filme. E aí, ia falar no sábado, na sexta-feira à noite eu vi a notícia. Eu fiquei, putz, cara. É, não, um negócio, né, chateado, né? Mas Sim. estamos aí, né? Vamos prestar nossa homenagem, né, ao ator, né? Vamos prestar nossa homenagem ao filme também, porque realmente vale muito a pena, né? Um filme que não tem palavras, né? Eu mesmo, né, que sou muito fã da Marvel, sou fã, né, dos filmes que eles produzem, mas para mim, particularmente, Pantera Negra é um dos melhores, se não o melhor filme deles, né? Aqueles de super-heróis solo, né? Então, É, assim, cara, né? com certeza. Fantástico o filme. E fora que tem muita características históricas, filosóficas por trás, né? Que alguém vai bater um papo agora, né? O Sim. pessoal entender. E só fazendo uma propaganda aqui, né? Que a gente não está ganhando nada por isso, né? É, Mas hoje à exatamente. noite, hoje à noite nós vamos terminar a live. Você já vai lá na Globo, né? E a Globo vai transmitir hoje Pantera Negra, né? Em homenagem, né? Então vai Uhum. lá e assiste o Pantera Negra também. Depois que você passar pela live, você vai entender algumas coisas bem legais, né? O pessoal está acenando aí, né? Sejam Sim. todos bem-vindos, sejam todos, né? Que legal que vocês estão aqui, gente, que massa. Vamos Falar entrando, pra vamos galera que chegando. tem aqui embaixo, ó, vou colocar o dedo aqui, ó. Aqui tem um negocinho de pergunta. Você clica e manda a sua pergunta, já a sua dúvida, que lá pra frente a gente vai poder responder vocês e tal, se tiver alguma Isso. dúvida. O Henry, você está Inclusive, controlando o tempo, né, Henry? hoje eu tô controlando. Coloquei o computador aqui na frente, senão a gente perde o tempo. Temos Beleza, até. então vamos, controla o tempo pra gente e aí as perguntas pra gente poder ir As perguntas são pra organizando. você. Você Tá, quer abrir as beleza, eu tô perguntas? olhando aqui. Então, Tá, fechou. fechado. Então é bom começar Então, gente, explicando, né, pra galera por é, que a gente tá fazendo, pra quem não sabe, ainda não perdeu a então, primeira. Então, ó, manda galera, bala, a hein, manda gente, a bala. gente começou a idealizar essa ideia numa conversa que a gente tava
conversando aleatoriamente no WhatsApp, falou, por que a gente não começa a falar sobre filmes, séries e misturar essas coisas com filosofia, com história? E aí eu gosto das coisas, o Diego também. A gente falou, bora. E a gente começou a falar de Dark, né? E o Diego tava bem na minha frente ainda na série, e eu comecei a assistir a série, assim, eu não tinha visto. Todo mundo falava pra eu assistir porque eu ia gostar, porque tinha filosofia, história, Alemanha. E eu nunca assisti. Eu comecei a assistir quando acabou a série. E eu comecei a maratonar. Eu comecei 2 semanas a assistir. Enlouquecidamente, eu e o Diego começamos a assistir. E aí conseguimos e fizemos uma live sobre Dark. Foi um sucesso. Bateu mais de 10 mil views no perfil do Diego. Tá lá, se você quiser ver, tá salvo ainda. E a galera curtiu muito a ideia de combinar esses elementos, né? Porque a gente fica preso, vê uma coisa e fala, não tem filosofia nisso. Não tem alguma coisa que embasa. A gente vem e fala, a galera fica, caramba. Então a gente decidiu fazer sobre outros temas, né? Mas já que aconteceu nessa semana passada, a gente já decidiu falar sobre Pantera Negra, que é um filme que daria uma boa live. Então estamos aqui para falar um pouquinho sobre Pantera Negra, filosofia, história, religião, e uma série de coisas, representatividade, né? E eu sempre gosto de falar, quando a gente fala principalmente de Pantera Negra, né? Que nós dois aqui somos 2 professores, 2 caras brancos, fãs de Marvel, né? Então, assim, o que a gente vai falar aqui não tem a representatividade do que seria... a gente vai falar isso mais pra frente, do que 2 pessoas negras que têm a importância esse filme, sabe? Então, talvez você, que não é uma pessoa que não tenha... Se vê representada sempre, em todo lugar, você vê uma representação sua, o Pantera Negra pode ser mais um filme e tal. Mas para as pessoas que nunca tiveram a oportunidade de ver numa tela de cinema gigantesca alguém que é um super-herói e que mostra uma realidade totalmente diferente dos países de onde se vive, né? Então é um filme de muito impacto. E não só no Brasil, nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. A gente vai chegar a falar um pouquinho sobre isso. Então, passa a bola para o Diego aí e ele vai iniciando a nossa fala. E isso é um negócio muito legal, porque nós somos acostumados, pelo menos eu, né? Eu tô acostumado a seguir super-heróis há muito tempo, né? Eu sempre gostei. E depois que estudei filosofia, sempre gostei de perceber a filosofia nos super-heróis. E o Pantera Negra, ele não traz só filosofia. Ele traz filosofia, traz elementos históricos e ele quebra paradigmas, né? Que é muito legal, né? Então o Thomas Kuhn ia adorar isso, né? Porque a quebra dos paradigmas que o filme Pantera Negra ele retrata e as relações que ele desenvolve são muito grandes. Principalmente com relação a isso que você acabou de falar, né? Essa relação da representatividade, que é algo que quase a gente não percebia no cinema, né? O Pantera Negra ele foi indicado para vários Oscars, ele ganhou 3, né? 3 Oscars, se não me engano, ele ganhou melhor trilha sonora, né? Melhor figurino e também melhor direção de arte. Isso. E concorreu como melhor filme, mas perdeu, né, pro Green Book, né? Que, né? Cara, mas assim, o Green Book também, ele também traz um tema. Ele traz um tema também interessante, o tema de racismo, de preconceito, que nos fazem pensar sobre aquele problema, né, norte-americano, né, que a gente está percebendo de novo que está acontecendo lá nos Estados Unidos, né? Então, assim, de novo, né, vidas negras importam, de novo levantando bandeira, porque parece que as pessoas não aprendem, né? E aí, depois de várias tragédias e de vários problemas que acontecem no mundo real, aí o maior personagem, representatividade da comunidade negra, representatividade da comunidade africana, representatividade, né, de um filme que traz uma relação cultural fantástica. Então, o maior ator, né, dessa relação desses últimos tempos agora, o cara vem e falece. E de um jeito trágico, né, porque lutando contra uma doença, né, lutando contra um câncer, e que os fãs também, nem todos os fãs, né, os fãs não sabiam, né, então a série era muito fechada, ele não expunha isso. Então isso nos faz pensar algumas relações. Primeira coisa que eu gostaria de comentar com você, Henry, para a gente já começar o nosso bate-papo, cara, o filme ele quebra estereótipos fantásticos, assim, ele vai além das relações. Primeira coisa, Henry, quem foram os Panteras Negras na história? Conta pra gente aí, quem foram os Panteras Negras na história? Para o pessoal começar a entender algumas coisas. Cara, então, pra gente entender um pouquinho isso, eu gosto de voltar sempre para entender um pouco, rapidamente, o que foi a Constituição dos Estados Unidos. Os Estados Unidos foram um país, por muito tempo, escravista, como nós fomos, e isso vai gerar diversas marcas, assim. Vocês podem ver hoje, nas televisões, os diversos movimentos que estão acontecendo, Black Lives Matter, e sobre o caso de George Floyd, agora sobre o outro caso, e demais outros casos que acontecem todos os dias. Então, isso tudo vem lá desse período da escravidão dos Estados Unidos, né? Então, basicamente, os Panteras Negras vão surgir num contexto de 1960, né? Tanto os Panteras Negras, o movimento político, né, que nós temos, muito importante também, como também o Pantera Negra, o filme do Stan Lee. Estava até vendo umas entrevistas do Stan Lee, na época em revistas de quadrinhos ainda, e ele comenta que não há relação. Ele diz que não há.
Porém, se nasce no mesmo ano, em 66. Então é algo muito, 66 para 67, é algo muito curioso, né? Nasceu um movimento político dos Panteras Negras, que foi um movimento para lutar contra esse racismo institucionalizado. Então, para a galera entender, tinha uma emenda, né, que é uma lei na Constituição dos Estados Unidos, que ela dizia que ninguém podia ser impedido de votar. Isso depois que passou e aboliram a escravidão, né, para a gente encurtar o tempo aqui, ninguém podia ser impedido de ser votado ou de se candidatar a cargos políticos. Então, a gente vai ter uma série de negros chegando ao Congresso, ao Senado, pessoas importantes, mas em poucos números, né? Só que isso vai começar a gerar para a galera uma coisa assim, falou, pô, essa galera que é escravo não tem que estar aqui. O pensamento dominante à época, né? Então eles vão criar outras leis para poder impedir, que as chamadas as leis Jim Crow, né? Que elas são das mais importantes. Então, se a gente fosse resumir a ideia da Jim Crow, seria iguais, mas separados. Então é aí que vai surgir de fato esse racismo institucionalizado, ou seja, o Estado vai legitimar que existem locais para brancos e locais para negros. Olha que louco, né? Então, você já deve ter visto em algum filme, para a galera que está assistindo, que tenha lá aquela cena clássica de um bebedouro, então tá escrito lá para pessoas de cor, para pessoas brancas. Então, isso que é o racismo institucionalizado que vai ser colocado nas leis de Jim Crow. E isso vai gerar uma série de movimentos, né? As pessoas vão começar a protestar, e num contexto de década de 60, antes disso ainda a gente vai ter a própria influência das guerras mundiais, né? Porque como tudo era separado, não era só banheiro, escola. Então, vamos ter duas guerras mundiais, a Primeira Guerra e a Segunda Guerra. Então, os próprios batalhões de guerra, eles eram separados. Então, na Primeira Guerra, negros lutavam em batalhões onde só tinham negros, de aviação, a gente tem alguns exemplos, de artilharia, infantaria. Na Segunda Guerra também. E vai ser na Segunda Guerra que a gente vai ter o Batalhão Blindado 761, que é o batalhão conhecido como os Panteras Negras. Porque a galera separava, e o que acontecia, né? Como acontecia na sociedade, os batalhões que iam enviados para a guerra, os batalhões de negros tinham armas piores, os equipamentos eram piores, os piores médicos, as buchas de canhões, digamos assim. Eles botavam tudo que era ruim para eles, porém esse batalhão se destacou mesmo com tudo isso. Então ele teve uma série de premiações. E o que vai acontecer? Essa galera vai voltar da guerra, muitos veteranos, né? Então eles têm um certo respeito nessa sociedade. Porém, vai acontecer casos, olha lá, a história, entre aspas, se repetindo aí, né? Veteranos de guerra, desse batalhão, inclusive, vão apanhar da polícia na rua. E aí isso vai chegar até o presidente, e os caras vão falar, pô, a gente tá batendo nos próprios caras que lutaram pelo nosso país na guerra e voltaram vivos. O que é isso, né? Então vai ter uma série de medidas, tá? Isso, eu falando assim, parece generalista, né? Os presidentes não se importavam tanto com movimentos. Não era uma luta contra o racismo, não é isso, né? Esses presidentes brancos dos Estados Unidos, aí, Eisenhower, Truman, não era isso. Mas eles vão começar a se preocupar com essa galera, porque eles eram vistos como heróis, tinham medalhas, condecorações. Então, vai começar a surgir uma preocupação com essa galera e falar, esses caras são heróis, não pode acontecer isso com eles, né? E esse contexto de década de 60, né, no o contexto de Guerra Fria, vai começar a surgir vários movimentos. Entre eles, um movimento político que vai se inspirar nesse batalhão de que lutou na guerra, chamado Panteras Negras, e vai fundar um movimento chamado Panteras Negras. Eles vão se identificar, aqueles caras clássicos que se vestem com as jaquetas de couro. Também vai surgir um movimento do Black Power, que é deixar o cabelo como forma de empoderamento também. A gente tem aí uma série de pessoas importantes até hoje, né? E a iniciativa, né, dos Panteras Negras, eles eram uma patrulha cidadã. Então, o que eles faziam? Eles viviam fortemente armados e eles iam atrás de carros da polícia. Então, a polícia tem um costume, desde sempre, né, não vamos mentir aqui, está acontecendo até hoje, vocês viram, o cara tomou 7 tiros nas costas de aviso. Então, naquela época ainda era pior a situação. Então, esses caras perseguiam a polícia. Quando chegavam para abordar um negro, aí eles iam tratar com a violência que sempre tratam. E isso não é generalizando, tá? Eu sempre falo com isso, que existem policiais bons, existem pessoas muito boas em todas as profissões, existem pessoas mal intencionadas, e o racismo é uma coisa estrutural, institucionalizada, não individual, tá? Então, eles chegavam nos caras, e a hora que a polícia ia partir para agressão, os caras estavam totalmente forte armado olhando e falavam, e aí, você vai fazer isso? E aí começava a ter aquele movimento, né? Só que isso começa a gerar um conflito entre a polícia, entre a sociedade e tudo. Tanto que vai surgir leis, o Ronald Reagan ainda, o presidente dos Estados Unidos, aquele cara famoso, ele era governador da Califórnia e na Califórnia ele conseguiu proibir que as pessoas andassem ostensivamente armadas. Olha que louco, né? Os Estados Unidos têm uma política de armamento legalista, só que quando os negros estavam se armando para lutar contra a opressão do próprio Estado, a galera vai falar, não, vocês não podem andar de arma aí e afrontar as outras pessoas, não, isso aí já é violência. E como os Panteras Negras tinham uma posição num contexto de Guerra Fria claramente socialista, contra o sistema capitalista, porque eles achavam, para eles, a explicação era que o sistema que estava corrompendo e colaborando para esse racismo, a gente não vai entrar nesse mérito aqui, então eles vão ser fortemente reprimidos também, né? Então esse movimento vai surgir em 1966, depois em 67, junto com o Herói, que vai surgir em 66 e 67 com o Stan Lee ali. Então, o Pantera Negra, né? O movimento é um movimento muito importante, e o Herói também, porque o Herói vai ser o primeiro super-herói negro a chegar em grandes níveis aí na Marvel.
que acontece numa época de grande segregação racial, acontece numa época, né, de uma luta gigantesca entre brancos e negros, só que o Stan Lee, na entrevista, ele disse que não tem, né, uma coisa não tem ligação com a outra. Todavia, o filme Pantera Negra, você que ainda não assistiu, e possivelmente vai assistir, né, se você ligar a TV hoje, o filme Pantera Negra, ele traz referências. Os próprios diretores, produtores do filme, eles falam que eles fazem referência a muitas relações da época e tentando fazer com que o indivíduo ele repense alguns pontos. Por exemplo, tem alguns diálogos que eles são de extrema importância no filme e, infelizmente, né, a live vai ter spoiler, né? Então, assim, né, a live vai ter spoiler. Sempre vai ter, né? Então, é importante vocês saberem. Tem uma fala do filme que vai trabalhar muito uma relação parecidíssima que os autores ali, né, do enredo, a direção e os produtores, eles quiseram que parece, né, e aí, né, eles nunca, é interessante esses filmes porque eles nunca vão assumir de verdade, né, aquilo ali, porque eles sempre deixam para as pessoas pensarem, mas parece que eles quiseram fazer assim, uma visão um pouco caricata de dois grandes personagens da história, que é de um lado o Martin Luther King Jr., né, e do outro lado, né, o Malcolm X, né, o Malcolm X. Né, então, assim, parece, né, que a estrutura e os diálogos é a ideia de... Quando a gente assiste o filme Pantera Negra, você vai ver que tem um vilão, óbvio, né? Esse vilão é um cara que vai dizer que ele é descendente direto do trono, então ele vai tentar lutar pelo trono, né, de Wakanda, né, e aí ele vai tentar levar esse processo. Aí chega um momento do que ele até assume o trono. Só que um diálogo que é muito interessante é o Pantera, né, o T'Challa, né? Uhum, assim que fala? T'Challa, né? E ele quer construir uma sociedade na base do diálogo com o mundo afora, aonde ele quer aos poucos fazer o quê? Abrindo a tecnologia, porque o Wakanda é totalmente tecnológica, ela é fantasticamente estruturada, ela tem uma visão de mundo totalmente diferente do que a África, e nós já vamos explicar que é uma crítica social isso também, muito grande. E ele quer abrir aos poucos o diálogo com o mundo. Chega um determinado momento que ele fala assim, será que não chegou o momento, né, de um mundo ver o que o Wakanda é capaz e nós ajudarmos isso, né, e nós fazermos com que isso possa gerar algo bom para a sociedade? Já o vilão não, pelo contrário, ele quer usar toda a tecnologia, toda a arma e tudo aquilo que eles possuem ali para quê? Para utilizar da violência e da força contra o mundo. Por quê, né? O mundo tirou tudo de mim. Aí vem aquela crise, né? O mundo tirou tudo de mim. Nós temos um pai dele que faleceu, nós temos uma luta pelo trono. Ele só está falando da parte individual? Não. Ali é uma crítica mesmo coletiva. Ali é uma crítica muito interessante sobre as relações do indivíduo com a sociedade. Porque quando ele diz o mundo tirou tudo de mim, ele não está dizendo que a sociedade norte-americana tirou de mim, que a sociedade... Não, ele está falando mesmo de um contexto de comunidade de maneira geral. Tiraram tudo. Nós poderíamos ser melhores, nós poderíamos estar no topo do mundo, nós poderíamos estar fazendo coisas que são relevantes para a sociedade, mas eles não quiseram isso. Pelo contrário, tudo que eles puderam, eles tiraram de nós. No caso dele, ele foi para os Estados Unidos, que ele estava nos Estados Unidos e voltou para a terra natal, né, para a terra dele, do pai dele, agora o outro não, o outro já estava lá, então ele vivenciou uma realidade diferente. O problema é que nós temos um conflito. Alguém que quer dialogar com um sistema totalmente preconceituoso, totalmente racista, um sistema que vai olhar para a pessoa negra e vai desconsiderar, né, tudo, que vai olhar para o país deles, né, para a região deles e vai falar assim, vocês não são e não servem para nós, enquanto o outro quer guerra. Então parece um pouco, né, aquela figura, de um lado, Martin Luther King, né, fazendo a marcha pela paz, e levando a galera e tentando dialogar e tentando resolver o problema de uma forma, entre aspas, mais pacífica, enquanto de outro lado a gente tem o Malcolm X, né, tentando, né, organizar um movimento um pouco mais arredio com o sistema e que vai levar então um conflito, né? Então a gente parece que eles tentaram estabelecer ali um paralelo entre os dois e demonstrar isso também, né? Que as relações políticas, sociais, históricas estão ali arraigadas no filme e trazendo para nós para que a gente possa pensar, né? Mas aí, né? Como que é essa questão desse processo da exploração? Por que toda a África, né, e tem uma explicação isso, né? Por que toda a África ali é pobre, sofre e a Wakanda não? Por que
E aí tem uma explicação histórica, né? Que eles vão falar Com no certeza. filme que isso acontece. Vai lá, Henry. E aí, quando a gente começa a passar para pensar em colonização, é inegável, né, que eles vão fazer uma espécie de metáfora ao longo do filme, que eu particularmente achei muito interessante, porque foi preciso trazer um elemento mágico, uma coisa que não existe, que seria o vibrânio, né, o material mais fera de todos, que se faz o escudo do Capitão América, por exemplo, as armaduras mais poderosas, e se faz tudo que é muito forte. Então, o elemento que eles usam de metáfora, esse elemento mágico e poderoso, é o que dá poder ao Wakanda. Porém, a crítica está muito mais forte do que isso. O que, de fato, coloca o Wakanda como principal país, um país potencial, com tecnologia, e que, ao mesmo tempo, convive com sua tradição, é eles não terem contato com o colonizador. Eu acho muito interessante a irmã do T'Challa, que ela chama quando aquele agente da CIA tá lá e ela interna ele para tratar dele, com toda a tecnologia que ele morreria ali nos Estados Unidos, né? Levam ele para Wakanda, ela coloca uma bolinha mágica, que ele não deixa ele ficar paraplégico e tal. E aí ele levanta assim, e ela pega e fala assim, e ele fala, quanto tempo eu tô desacordado? E ela fala, não, você tem umas 24 horas e tal. Aí ele fala, impossível, eu tomei um tiro nas costas, eu tô andando, tô normal. Aí ela fala assim, você não sabe de nada, colonizador. Então ela dá um tapa na cara dele. E olha, eu também aí encontro uma coisa muito legal também que a gente pode falar sobre representatividade feminina, né? Ainda mais sobre representatividade feminina negra. Uma mulher que até pelo diretor, todos os diretores da Marvel, eles falaram, né, isso nas entrevistas do filme depois, que ela é a mulher mais inteligente do mundo, né? No universo Marvel. Ela é mais inteligente do que o Homem de Ferro, que é o estereótipo de um cara branco, poderoso, ricaço. E olha que louco, né? Ela é mais inteligente. E voltando à questão da colonização como um todo, né? O Wakanda vai ser o país que não vai ter contato com o colonizador. Então ele vai ter oportunidade, lógico que graças a essa questão do mineral e tal que eles vão usar, mas vai ser um país que vai ter tecnologia, tradição, tudo junto, eles vão conseguir conviver. Então é muito complexo falar isso, porque às vezes a galera tem uma ideia que a África é uma só, né? Eu sempre gosto de falar, quando eu vou dar aula sobre isso, eu falo, galera, a África é o continente, tem um monte de África, né? Tem um monte de vários países. Quando a gente tem alguns eventos marcantes, sei lá, como a Conferência de Berlim, que eles partilham a África e tal, dividem tudo aquilo. Basicamente, você olhar, isso é interessante para quem depois passar a live, que você olhar o mapa do continente africano, você vê que é bonitinho a divisão, retinho, não tem uns, como é que fala? A gente olha o mapa do Brasil, é todo modificado, assim, porque segue o curso dos rios. A África não. Os caras literalmente dividiram num papel. Porque você pode olhar, você tem diversas marcações político-administrativas que é retinho, feito com régua, porque os caras, de fato, partilharam a África, né? Então, temos pessoas que trabalham com o conceito de colonização, de partilha, de invasão, né? Eu gosto muito de usar o conceito de invasão, porque, de fato, ninguém chamou a galera ali e eles sugaram tudo o que tinha aquele continente a oferecer. Então, metais preciosos, ouro, tecnologias que eles possuíam, medicamentos, questões xamânicas, que daqui a pouco a gente vai falar, que são muito importantes. E também, né, o processo mais trágico aí foi a escravidão, né? Porque quando a gente olha o processo, tanto que a gente for... As diversas colônias francesas, as portuguesas, as holandesas, todas as colônias, o processo de escravização, quando ele vem, né, naquela questão do comércio triangular, eles começam a retirar os escravizados, aproveitando de uma loja que já existia, uma lógica tribal, do litoral, né? E o processo chega a ser tão forte, assim, que lá no século XIX, quando a gente tem a escravidão sendo abolida, principalmente no Brasil, já se avançou tanto nessa questão de sequestrar pessoas para trabalhar de forma forçada em outros locais, que está quase chegando na Ásia, cara. Então a gente atravessa o continente roubando pessoas, vidas, para poder fazer eles trabalharem em outro local. Então Wakanda é esse país que não passou por isso, não passou por essa exploração. Então ele pôde se desenvolver, ter tecnologias que ao mesmo tempo respeitam suas tradições. Porque a gente sabe que eu sempre falo isso quando eu vou falar sobre o Egito, falo, o que é a civilização egípcia? A civilização egípcia está no continente africano. Os egípcios eram negros. Eu tenho até uma tatuagem aqui, não vai dar para ver, da Nefertiti no braço. Não dá, tá escuro, mas eu sempre falo, e aí quando Nefertiti e tal, os egípcios eram pessoas negras, e aí as pessoas assim, nossa, mas não pode ser, eles construíram pirâmides belíssimas, coisas. Como que construíram? Foram os ETs, aquelas ideias, né? Porque não se acredita que uma sociedade, uma civilização negra que vivia na África, no continente africano, foi capaz de construir coisas belíssimas, como pirâmides e uma série de artefatos. Olha que louco. Aí nosso preconceito. E isso é interessante, Henry, porque quando você percebe, você assiste o filme, o que nós percebemos é que o Wakanda ela não teve o contato com, né, os colonizadores europeus. Por causa disso, ela teve uma chance que os outros países não tiveram, que foi a chance de se desenvolver. E de se desenvolver tecnologicamente, socialmente, dentro da sua modernidade, dentro da sua estrutura, tanto que, olha que interessante, é uma sociedade com uma estrutura gigantesca.
tecnologicamente falando, eles estão avançadíssimos. Eles têm avanço tecnológico que nos Estados Unidos não tem. O cara leva um tiro, né, nos Estados Unidos e em 24 horas ele tá em Wakanda e já tá andando. Então os caras, mas como, né? Eu tava lá do outro lado, agora eu tô aqui. Você não sabe de nada, colonizador. Então o que acontece? E isso demonstra uma coisa interessante, que a ideia que eles tentam demonstrar é exatamente isso, né? E se? Né? É que eu sei que na história não acontece se, né? Não tem, né, a ideia do e se, fica muito na filosofia da suspeita, né? E se? E se não tivessem sido invadidos? E se não tivesse? Será que a África em si ela teria, né, se desenvolvido de uma maneira ao ponto, né, da utópica Wakanda ela chegar próxima? Porque olha que interessante, tem um sociólogo brasileiro, Sérgio Buarque de Holanda, que ele fala uma coisa bem interessante. Ele fala que para uma sociedade se desenvolver, para ela modernizar, ela precisa abrir mão das suas tradições. A tradição para ele está muito ligada às relações da colonização, às relações dos processos anteriores, às relações que nós adquirimos ao longo do tempo e nos prendemos muito à religião arcaica, aos sistemas arcaicos, à maneira de viver arcaica. E ele fala, a gente precisa se libertar disso para modernizar. O Pantera Negra, o filme, ele traz uma outra realidade. Ele mostra pra gente o seguinte, olha, você pode ter uma sociedade tecnológica, você pode ter uma sociedade de primeiro mundo, você pode ter uma sociedade justa, uma sociedade tranquila, sem ainda abrir mão das tradições. Cada grupo, né, eles têm as tradições, eles têm os rituais, tanto que o ritual de um rei, né, é uma luta com os outros que podem, né, assumir o trono ou não, porque todos ali fazem parte das tribos. E aí, o legal, né, a maneira como eles se comportam nesse processo, a maneira como eles se estabelecem. Então, eu tenho a minha arma, a laser lá, que atira as coisas, eu tenho o escudo, né, que protege o Wakanda, eu tenho tudo isso. Todavia, ainda mantém a tradição religiosa, ainda mantém as estruturas religiosas, ainda mantém as estruturas estabelecidas, e ainda funciona dentro de um sistema que esse sistema vai trabalhar as questões tanto da tradição quanto as questões da modernidade. E aí já é um outro tapa, né? Vocês não precisavam, né, nem tirar as nossas tradições. Vocês não precisavam, né, roubar o nosso processo. Não precisava fazer isso, né? Então, nós poderíamos crescer, evoluir, mesmo mantendo as tradições, mesmo mantendo as relações. E isso é muito interessante porque quando nós vemos, né, os africanos sendo escravizados e quando eles chegam nos países do qual eles são levados, em muitos lugares, né, eles tinham que abrir mão da sua cultura, né? Pantera Negra mostra que fala que não precisa, né? Você não precisa abrir mão da cultura. Você pode desenvolver uma sociedade totalmente eficaz, uma sociedade tranquila, uma sociedade tecnológica e manter as tradições religiosas e ainda assim manter as relações das divindades sem que isso atrapalhe o seu desenvolver, sem que isso atrapalhe a sua realidade. Por quê? Porque eles são atrelados a esse processo. E aí você falou da representatividade feminina, né? E uma coisa me chama muita atenção no filme, que eu achei fantástico. Eu até sei que não sei, Já que até assim, sei. o filme, ele tem as personagens femininas, elas não são secundárias. As personagens femininas, elas são totalmente primárias, elas são especiais igual o Pantera. Então, a irmã dele é a mulher mais inteligente. Na realidade, é o personagem mais inteligente do mundo Marvel. Então, ela tem uma tecnologia, ela sabe desenvolver coisas que, como você mesmo disse, ela está além do Homem de Ferro. Então, isso já é uma demo. A guarda imperial, né, é toda feita de mulheres, né, cara? É toda feita de mulheres, né? Então, assim, o respeito pela tradição, o respeito pela mãe, né, pela rainha. Então, tudo isso você vê que tem toda uma estrutura que foi montada ali, e que não é uma estrutura para deixar as mulheres como personagens secundários, pelo contrário, para mostrar a importância e mostrar a valorização do personagem feminino. Que no mundo de super-heróis era muito difícil isso acontecer. Quando a gente que acompanha super-heróis, a gente sabe que algumas super-heroínas elas foram sendo construídas dentro de uma relação um pouco mais sensualizada do que realmente, né, com uma relação de poder e de conquista. Agora, ali no Pantera Negra, não. Nós temos assim heroínas naquele lugar, nós temos mulheres que fazem a diferença e que essa diferença faz pela sua capacidade intelectual, pela sua capacidade de luta, pela sua capacidade armada, por vários significados, por honra. Isso é muito interessante. Por quê? Porque isso demonstra que o filme também ele trouxe uma representatividade da mulher negra dentro de uma estrutura de uma sociedade de quadrinhos, dentro de uma estrutura de uma sociedade machista, preconceituosa. E isso nos faz o quê?
repensar algumas estruturas, né? Estruturas que até mesmo os quadrinhos ao longo do tempo, eles tinham só muitos personagens masculinos, e a grande maioria. Por isso que eu gosto muito agora, né, só saindo um pouquinho do mundo Pantera Negra e indo lá para o mundo Vingadores, eu gosto muito daquela cena, quando todas as mulheres, as super-heroínas, elas, né, então, vão lutar contra o Thanos, e todas elas baixam ali, né, tá todo mundo junto, olhando, então assim, elas não estão todas reunidas para lutar contra o Thanos. E elas fazem ali um grupo de mulheres. Cara, aquilo ali é fantástico, né? Demonstra. Uma quebra de paradigmas, né? Não são só os homens, né? As mulheres têm tanta capacidade quanto e podem fazer tão bem quanto e vão fazer uma realidade funcionar. E aí, você viu a petição que o pessoal está fazendo na internet, os fãs estão fazendo? Para não substituírem ele? Para não substituírem o Pantera, para não colocar um outro Pantera Negra homem? Vocês viram isso? Vi. Você viu que eles querem que a irmã dele assuma como Pantera Negra, que é a personagem a Shuri, né? Que ela assuma como Pantera Negra, que ela assuma agora. Fantástico, assim, seria algo, né? Seria algo lindo de se ver, ela assumindo, né, o lugar do irmão, ela assumindo, né, esse. E aí vamos ver como que eles vão desenrolar esse processo, que é muito bom. Cara, eu diria uma coisa ainda para complementar a sua fala, que a gente ocidental como um todo, brasileiro, né, a gente é acostumado muito com aquela ideia de patriarcalismo, né? Então é a família onde o pai é a figura de líder, mamãe, filhinhos, essa construção de família aí que é engessada, mas muitas comunidades africanas, né, eu sempre gosto de falar isso quando eu falo sobre África, que de fato eram reinos, galera. Quando você vê falando reino de Wakanda, tem rei, eram reinos. Então, tipo, quando a galera chegou lá para escravizar, eram reis. Os caras viviam em cima de ouro mesmo, era um negócio louco, assim, se você for parar para pensar. A gente não tem imagem, né, porque não existia imagem nessa época, mas eram ouros, pedras preciosas, eram de fato reinos muito tecnológicos, assim, para a época, e avançados, né, se a gente fosse poder usar essa palavra. E sociedades africanas, muitas delas, né, das diversas etnias que nós tínhamos lá, e tribos, eram matriarcais. Então, por isso é importante esse resgate do Pantera Negra. Muitas comunidades, né, africanas, elas tinham a estrutura matriarcal onde as mulheres eram guerreiras. Então, isso é legal de se pensar também, né? No Brasil, nós vamos ter isso com comunidades indígenas. Muitas comunidades indígenas vão ter essa lógica matriarcal. Então, por isso, por exemplo, um exemplo rápido, quando a gente vai ter o trabalho dos escravos, dos indígenas como escravizados, né? Eles vão falar que o índio é preguiçoso porque o índio não estava associado a uma lógica de produção no estilo do português patriarcal. A lógica deles era matriarcal, era diferente a questão das ideias da produção. Mas, enfim, só para poder ilustrar, né, complementar um pouquinho a sua fala. E uma coisa que você falou sobre fazer outro filme, né, e continuar a história, que eu achei muito interessante, a Djamila Ribeiro, né, ela publicou Pensadora Brasileira, super em alta, o livro dela é o mais vendido, inclusive chegou aqui hoje fazendo propaganda, né, comprem, eu vou ler essa semana, Pequeno Manual Antirracista. Ela postou um artigo na Folha falando sobre os questionamentos que se fazem sobre Pantera Negra. E eu achei fantástico, né? Porque sempre, eu lembro disso quando teve o filme, eu assisti, a galera ficou falando, estão fazendo, tentando ganhar dinheiro em cima de racismo, tentando ganhar dinheiro em cima da população negra, né? E falaram assim, ela escreveu no artigo ontem de ontem, né? Ela publicou e falou, acho legal vocês falarem isso, questionar, usar pautas para ganhar dinheiro, capitalismo, mas eu não vejo ninguém fazendo isso quando é o Homem de Ferro, quando são os super-heróis brancos, que sempre estão aí desde anos e anos, né? Mas quando é o personagem negro, as pessoas estão lá questionando. E ela aproveitou para deixar uma deixa, né, para o nosso audiovisual brasileiro começar a pensar, né, na morte do Chadwick, para falar, o cara exigia, com os trabalhos que ele fazia, que os roteiristas fossem negros, que os artistas fossem negros, que a galera que trabalhava na limpeza do filme fosse negra, que ele queria que todo mundo trabalhasse ali para essas pessoas. Então o cara era um exemplo, né? Tem as palestras deles da formatura, tá circulando na internet aí, ele falando sobre as diversas falas que ele fez, né? Como que é se sentir um jovem negro que chegou a um protagonismo no cinema, em qualquer lugar. Ele falou assim, cara, é o que muitos jovens negros têm oportunidade, não tem oportunidade, mas assim, tem a projeção, tem tudo para ser, só que falta a oportunidade. Então, trabalhar contra essa cultura, essa ideia fechada, né, essa ideia de racismo. A gente está vendo aí que os Estados Unidos não funciona mais essa ideia, né? Até quando a gente vai ficar nessa... Eu achei muito interessante a fala dela, inclusive. Eu achei legal trazer para cá. E aí, também, para trabalhar uma coisa, a gente trabalhou de representatividade, teve um vídeo também, agora que voltou a circular, mas em 2018 ele circulou muito, foi de um cara, assim, parado na frente do posto no cinema, ele ficou fantástico, ele, cara, que louco, acabou de sair do filme, assim, extasiado, né? E ele, nossa, muito legal, muito legal. E ele falou assim, a fala dele me chamou muita atenção, então é isso que os brancos sentem sempre. Assim, pô, se eu tivesse heróis para me representar sempre assim, porra, eu ia amar esse país. Ele falou, o cara tava extasiado, porque o cara devia ter uns 30 e poucos anos, ele nunca conseguiu ver alguém que representava ele como um herói e tal.
Cara, então é fantástico, assim, a representatividade que ele tem. Porque a gente tem, principalmente no Brasil, sempre falo isso, se você ligar a televisão para ver novela, algum filme, os negros vão estar sendo representados como? Os escravizados, quando alguns filmes falam sobre o passado do Brasil, vão ser empregados domésticos, serviços manuais, mas nunca tem um personagem protagonista, um médico negro, que digamos que é uma profissão socialmente destacada, um engenheiro, alguma pessoa inteligente, né, entre aspas aí. Não, sempre são papéis secundários, como a gente já falou e você mencionou muito bem anteriormente. Então fica essa ideia da representatividade, como é importante, né? Eu estou falando aqui, pelo que eu acompanho muitos historiadores, filósofos negros e negras, e uma galera de movimento negro, e a galera ficou assim, cara, muito triste, muito estarrecida, e falando, né, as experiências dele, eu fiquei bem assim, falei, cara, às vezes a gente é tão representado nas coisas, que a gente não... E se você não se sente, nunca se sentiu assim, né, foi uma fala que eu ouvi, nunca se sentiu, precisou disso, é porque você é representado toda hora. Então nunca fez falta para você. Uma fala do ator que me chamou muita atenção foi em uma das entrevistas. Ele falou que durante a gravação do filme ele estava em contato com duas crianças, não sei se você chegou a ver isso, que ele estava em contato com duas crianças negras que estavam sofrendo contra o câncer, estavam lutando contra o câncer e estavam com câncer terminal. E aí ele estava em contato com elas, né, via mensagem, e as crianças disseram para ele que elas estavam tentando sobreviver, até pelo menos o lançamento do filme, porque elas são negras e elas queriam ver essa representatividade, né? E aqui, né, o Gabs acabou de falar a mesma coisa, né? Então, assim, principalmente para as crianças afro-americanas, né? Então isso tem um peso, né, gigantesco. A gente acha que não, mas é porque é uma outra estrutura, né? E aí quando ele falou isso, cara, não tem como não chorar. Porque as crianças estavam lutando contra o câncer, um câncer terminal, e elas disseram para ele, olha, nós estamos tentando sobreviver pelo menos até a estreia do Pantera Negra, porque nós queremos ver isso no cinema. Então, assim, olha as crianças, o que elas estão sentindo com relação a isso. Então, assim, eu tenho acompanhado, né, as postagens, eu tenho seguido a hashtag, né, e aí as crianças postando, as crianças tristes, né, então, assim, você percebe que não é só o Pantera em si, mas a representatividade do Pantera Negra, a representatividade da pessoa negra estar ali, né, na frente e sendo o principal, e ser o super-herói. E ter um elenco, né, como teve, né, o elenco do Pantera Negra, que foi lindo, foi fantástico, de ter assim, uma relação e um cuidado muito grande de tratar temas que são temas bem difíceis de ser tratados e por vezes até são generalizados e por vezes até descartados, mas de uma forma em que as pessoas elas pudessem sair de lá vibrando, né? Vibrando com aquilo que elas puderam ver e com aquilo que elas puderam sentir. E tem uma frase do filme que ela é fantástica, né? Que é a frase que está correndo no mundo agora, que é a frase que na minha cultura, né, a morte não é o fim, né? A morte é o início. E é lindo, né? É lindo porque você percebe que a ideia, né, da presença, né? A ideia da presença do indivíduo e aquilo que marcou, porque ele não marcou só um filme, ele marcou uma geração, ele marcou uma estrutura, ele rompeu paradigmas, ele vai além, né? Além desses processos. Então, assim, o filme Pantera Negra, ele trouxe uma nova perspectiva social, uma nova perspectiva, né, até contra a luta, com relação à luta contra o racismo mesmo, contra o preconceito, mais atores negros, mais atrizes negras, mais estrutura, e fazer com que as pessoas sejam representadas, porque é aquilo que você disse, se a gente não sente falta é porque a gente se vê em alguém, né? É porque você se espelha em alguém, né? Então parece que você está sendo representado ali por alguém, mas as pessoas sentem muita falta. E isso é uma relação muito grande principalmente com a sociedade que a gente vive, que é uma sociedade preconceituosa em vários sentidos. E aí nos faz pensar tudo o que está acontecendo agora. Uma das cenas do filme, né, na verdade, logo assim no início do filme, quando eles roubam, né, lá, né, o vibrânio no museu, eles entram como o quê? Né? Qual tipo de roupa que ele entra lá? Né? Os negros entram no museu, né? Eles entram como faxineiros, né? Eles estão lá como faxineiro, estão entrando, porque é comum você ver pessoas negras, né, em museu limpando e ajudando. Então isso faz parte daquela estrutura.
E aí isso vai nos fazer repensar a estrutura social mesmo, a estrutura do nosso próprio comportamento. E a maneira como ele entende isso, né? Porque o Pantera Negra em si, né, o personagem, né, ele, ele não quer uma guerra, ele não quer olhar para tudo aquilo que aconteceu com as pessoas à sua volta e tudo que as pessoas fizeram de ruim para a comunidade negra e devolver na mesma moeda, né? Devolver com guerra, devolver com violência. Ele não quer isso. Ele quer fazer diferente. Que é um muito interessante. Que é falar assim, ó, eu não preciso devolver na mesma moeda. Eu posso fazer diferente. Eu posso compartilhar a nossa tecnologia. Eu posso fazer do mundo um lugar melhor. Eu posso, né, ir além desse processo. Diferente daqueles que querem pagar com a mesma moeda. Que aí, cara, é uma discussão filosófica gigantesca. Porque nos faz pensar sobre até que ponto, né? Justiça é justiça ou eu quero vingança, né? Até que ponto eu quero vingança ou eu quero justiça? Então, existe uma linha muito tênue entre a vingança e a justiça. E às vezes aquilo que queremos, né, é vingança e não queremos a justiça em si. Então isso, né, nos faz pensar alguns valores, alguns processos por trás de tudo isso. É por isso que é um tema que as pessoas não gostam muito de debater, as pessoas não gostam, acham que às vezes está muito batido, acham que às vezes já foi falado demais, mas não é. Não é para mim, né, que não sofro na pele isso, né? Não é para mim que não sou, né, excluído pela cor da minha pele, que não sou excluído, né? Talvez eu seja excluído por outras coisas, né? Pela barba, pelo brinco, né? Pela tatuagem, né? Mas não chega Pela nem filosofia, perto. né? Mas não, exatamente, eu posso ser excluído por tudo isso, mas não chega nem perto do que historicamente eles passaram. E o filme traz exatamente isso, né? Essa crítica de mostrar assim, olha, né? Dava para ser diferente historicamente, né? Dava para nos levar a repensar a sociedade de maneira diferente. Dava para construirmos uma sociedade melhor. Só que alguém não deixou. E aí que vem aquela crítica, né? Quem não deixou? Vocês, que querem o nosso, que vieram aqui. O que a galera quer? A galera quer chegar em Wakanda e quer roubar o Vibranium. A galera quer tirar tudo que tem de lá. Parece que foi a mesma coisa que aconteceu algum tempo atrás, quando chegaram para roubar o ouro, os diamantes, né? Então não tinha o Vibrânio na época, né? Não tinha achado o Wakanda ainda, né? Mas parece que fizeram a mesma coisa. Então, assim, nada mudou, né? O estilo predador da colonização continuou sendo a mesma. O que você acha disso? Cara, é incrível, né? Eu tava até relendo hoje, fui pegar reler. Foi o primeiro africanista que eu li. Pra galera que não sabe o que é um africanista, é uma pessoa do seu próprio país escrevendo a sua própria história. Então eu li esse texto no primeiro semestre que eu entrei na faculdade, 4 anos atrás, e eu achei fantástico, que foi uma coisa inovadora. Chama Ampate Ba. Não é Ampate igual o jogador, é Ampate Ba. Ele é um malinês, né? O país dele, de origem dele é o Mali, e é uma geração que vem depois de 1960 que eles vão começar a escrever a sua própria história. E aí tem uma contribuição grande da Unesco, que publicou uma série de volumes sobre a história da África, um tomo gigantesco de livros, que eles vão começar a falar um pouco sobre a tradição, sobre essa ancestralidade, sobre esse processo, né? E ele fala muito sobre a tradição oral, sobre as pessoas valorizarem o oral, a palavra em si, né? Porque às vezes ele colocou uma frase muito interessante, estava lendo o texto hoje, até anotei, que ele fala sobre a mentira, né? Porque não cabe a mentira numa sociedade dessa, onde a palavra tem tanto peso e tanta força, né? E ele descreve no longo do livro uma série de coisas fantásticas, né? E ele começa a falar sobre mitos de criação, ele fala sobre o mito como, né? Do Mali, muito predominante sobre a criação do mundo e tal. E a gente começa a pensar, e aí traz um pouco do Dark aqui, né? O que a gente sabe é uma coisinha, né? Uma gota, mas o oceano é tudo que a gente não sabe. Então, a gente tem essa lógica muito fechada, né? De ocidental, de pensamento de criação. Então, se foge muito disso, fala dessa ideia do Gênesis, por exemplo, a galera fica, não pode ser. Só que essas tradições são muito mais antigas, né? Muito, são milenares mais antigas, assim. Então a gente começa a pensar, tem outras ideias, né? E ele fala muito sobre essa tradição da palavra, da ancestralidade, né? E das contribuições. Eu acho fantástico que, para mim, né? Quando eu li a época, 4 anos atrás, foi assim, abriu a minha mente e hoje, relendo, tive a oportunidade de pensar também, né? E ver como isso ainda continua muito vivo, né? Como ele mesmo trabalha no texto. E aí é interessante, né, desse processo, como você disse, que sugaram tudo que tinha para sugar, e eles também sugaram a própria questão da ancestralidade, né? Essa ideia da ancestralidade é muito marcada no filme do Pantera, nas cenas onde ele faz a transição, onde ele vira Pantera, quando ele se enterra lá, pra galera que assistiu o filme saber, e ele vai e fala com o pai, ou ele vai, quase morre e volta,
ou o outro, quando ele chega lá e não tem ninguém, porque o Pantera não morreu, na verdade, né? Então Aham. ele fica nesse lance, né? O que é essa ancestralidade? O espírito da Pantera, ele percorre aquelas pessoas que têm o sangue real e tal, passam por um ritual. E isso é muito marcante na tradição, na ancestralidade africana como um todo, né? Porque a ancestralidade africana, o pensamento, a forma de condição de vida está muito atrelado à religião, né? Então, eu achei muito fantástico isso que você falou do figurino. Eu acho legal mencionar aqui que eles ganharam direção de figurino e a galera que é de lá, que vive essa tradição ainda, achou fantástico. Porque se vocês observarem, se você assistiu, né, o filme, você vai ter observado isso. Ou se não assistiu, assista e repare. A roupa do Pantera Negra é cheia de triângulos, assim, muitos triângulos. Toda triangular. Isso não é à toa, não é para ficar bonito. É muito bem colocado porque é de uma tradição, né? Se você olhar indumentárias africanas da época ou de uma série de outras, eu só anotei o nome aqui, para não errar, Adinkra. É uma série de símbolos, né? Que cada um representa uma coisa. Assim como a gente tem em culturas ocidentais, asiáticas ou orientais, né? Alguns símbolos que significam alguma coisa, esses adinkras significam várias coisas. A gente não vai entrar aqui porque cada um tem um significado, né? Mas significa paz, esperança, algumas ideias aliadas à religião e ancestralidade e tal. Isso, ó, ele colocou ali, ó, do Mufasa falando do Simba, né, que ninguém morre, né, sim permanece vivo após a morte, e sem essa ideia dos ancestrais estarem com ele, né. Então a galera começou a postar muito, né, quando o Chadwick morreu, que ele voltou aos ancestrais, os ancestrais estão com ele. E aí me traz a ideia, né, falando do figurino e tal. E outra coisa muito interessante é uma cena onde ele tá lutando com o primo dele, e aí o primo dele acaba morrendo, né, depois que ele toma uma lança no peito, e ele fala assim, e aí o primo dele falava com o pai, lá no começo do filme, que o pai dele falava pra ele, né, o tio do T'Challa falava que o pôr do sol em Wakanda era o pôr do sol mais lindo, era o pôr do sol mais lindo de todos. E aí quando o cara tá morrendo, eles vão o quê? Vão ver o pôr do sol. E aí ele fala uma frase fantástica, cara, ele fala que qualquer coisa, se joga o corpo dele no mar para ele voltar com seus ancestrais, né? Então, olha a crítica aí. Ele está falando do quê? Dos escravizados que pulavam ao mar quando estava no processo dos navios negreiros que vinham para cá ou para as diversas regiões. Então, eu até comentei isso numa live que eu fiz com o Ian falando sobre escravidão, professor Ian, que tem uma pesquisa recente que ela diz que isso é aliado de história com biologia, né? Os cardumes de peixes e tubarões foram modificados de lugar, eles pararam de seguir algumas certas correntes marítimas para poder seguir os navios negreiros de tantas pessoas que morriam e eram jogadas ao mar. Então, olha só, a escravidão gerou um impacto no ecossistema, no planeta Terra. É um negócio cabulosíssimo. Então, quando ele faz essa crítica e ele fala essa ideia, né, de ele voltar para o mar para estar com seus ancestrais que morreram ali contra a sua vontade, cara, eu assisti a cena, eu assisti o filme ontem e ontem também, e eu fiquei tipo, cara, que pesado, né? Que detalhe, que perfeição que foi escrito e feito o filme. Eu achei fantástico. E é uma crítica, assim, cara, gigantesca, né? Porque eles querem demonstrar. Aqui o Flávio colocou, né? Ninguém morre na África, né? Permanece vivo mesmo após a morte. A ideia dessa ancestralidade, a ideia dessa visão de vida, a ideia sobre essa visão que se estabelece dentro de um processo, né? Então, o professor Goicoechea está falando, né? Convence o Diego a fazer uma live comigo, o Henry, né? Tudo vai depender, Goico, né? A questão é simples, né? O Henry paga bem, né? Tudo é questão de... Então, o que acontece? O processo é muito interessante. Por quê? Porque nos faz refletir sobre a realidade daquilo que aconteceu, mas que ainda é um impacto grandioso dentro da estrutura sociocultural de um povo. Então não é um negócio que vai ficar, não é uma coisinha que vai ficar para que eu e você, a gente estude história, pense e fale assim, puxa, que pena, né? Não, isso modificou a estrutura de uma sociedade e modificou uma estrutura, né? Realmente cultural. Então a última cena, ela realmente nos faz repensar sobre essas relações de vida e as relações, né, da escravidão, as relações de sociedade, até que ponto, né? Nós valorizamos realmente a vida do outro, até que ponto a vida do outro ela é mais importante do que a minha. Esses dias eu vi um post, né, que o indivíduo em primeiro lugar, em detrimento da coletividade. Eu discordo. Eu acho que a coletividade ela tem que estar sempre, né, vislumbrando o indivíduo. É diferente, né? Eu não posso nunca colocar o indivíduo acima da individualidade, o indivíduo acima da coletividade, e a coletividade nunca acima do indivíduo. A coletividade tem que vislumbrar o indivíduo
porque senão a sociedade ela perece, porque aí o indivíduo pode achar que pode fazer o que quer com o outro, né? E isso vai trazendo algumas relações, né? E vai nos fazendo repensar alguns processos. E isso vai nos fazer repensar sobre, cara, né? Como que nós vamos aprender a lidar com essas questões que ficaram para trás. O Gabs colocou aqui agora A gente falou da colonização, né? Da colonização, né? Então, isso é fantástico, assim. E, infelizmente, a gente está fazendo uma live por causa de uma tragédia, mas nos faz repensar sobre muitas ações que eu e você nós temos e que os outros têm. E o quanto isso, né, ainda, o quanto de exploração ainda existe. Então, aí vem a pergunta, né? Pantera 2 ele seria lançado, né? Eles estariam projetando para lançar em 2022, se não me engano. É isso mesmo, né? O Pantera 2 eles estavam pensando para 2022. E agora vem a crítica, né? Então, assim, qual é a crítica que eles vão trabalhar com relação a isso e quais são os modelos novos que eles vão desenvolver? E quem vai substituir, se for substituir, né? Então, porque não vai ser fácil, porque marcou assim, não marcou uma geração, marcou várias gerações, e marcou a minha, marcou a sua, que são gerações diferentes, marcou da minha filha, marcou da criancinha, marcou do menininho lá, né, que fez o sinal e chorando, desesperado, quando ficou sabendo a notícia com o bonequinho dele assim na frente. Então, marcou a geração desse menino, que vai levar isso para o menino negro, que vai levar isso para a vida toda, que vai olhar para aquilo e vai falar assim, cara, né? Então, assim, um dia nós tivemos um super-herói que realmente nos fez repensar algumas situações. Talvez esse menininho não entendeu ainda hoje, mas daqui a algum tempo ele vai olhar para aquilo e falar, cara, né? Realmente faz a diferença, realmente nos faz repensar algumas coisas. Então, eu acho que é importante, e é importante também que você que está assistindo a live, você que nos acompanhou, entenda que o filme ele não é só entretenimento, pelo contrário, ele está além do entretenimento. Ele é algo que faz que nós venhamos a repensar sobre toda uma estrutura histórica e sobre vários elementos, né? Principalmente, uma coisa muito interessante que é a questão da religião. A religião africana é tão linda, ela é uma religião que traz elementos tão bonitos, que traz elementos... E olha só, né? Você está escutando isso de um cara que é estudioso das religiões, que é formado em teologia e é pastor, né? Tem uma formação protestante. E eu admiro muito as religiões africanas e gosto muito de assistir e ver os ritos, porque os ritos são lindos, são fantásticos. Só que em muitos lugares pelo mundo são tratados com desprezo. Inclusive são tratados no Brasil. como... Exatamente. Inclusive em Mato Grosso do Sul, Campo Grande, e o cristão católico fala também, assina embaixo o que você disse. E aqui, né, temos um cristão católico, então, que também, né, concorda. Então, para vocês entenderem, assim, o problema desse processo. Então, quando você vê aquele ritual, o ritual de tomar, o ritual de adormecer, de ir para uma esfera espiritual, de falar com o último pantera, né, de aprender e de trazer ali. Então, tudo aquilo ali são rituais que fazem parte da cultura africana, que são lindos, porque eles prezam por tudo isso. E isso nos faz repensar sobre o quanto, às vezes, nós somos preconceituosos com atitudes como essa, às vezes como nós não entendemos as relações das divindades que o outro tem, porque nós acreditamos apenas num único processo. Então isso também nos faz pensar muita coisa. Na realidade, a gente precisava de umas 20 lives para falar de tudo, né? Para a gente trabalhar todos os pontos em detalhes, né? Você tem para falar mais alguma coisa? Cara, eu concordo com tudo que você disse e fica a reflexão pra gente, né? Eu tô propondo isso a mim mesmo, né? Porque às vezes na universidade, ou até mesmo por pressão editorial, uma série de coisas, né? Os livros, as produções, os filmes que a gente assiste são filmes de pessoas brancas, geralmente homens, né? Eu segui uma página no Instagram, não me lembro o nome para falar aqui, mas ele colocava fotos de bibliotecas de livro e eles tiravam livros, assim, tira o livro dos homens agora que tem na sua biblioteca. Aí ficava pouco, das mulheres. Agora pegue o livro que são mulheres negras ou homossexuais. Aí várias outras que é tratadas como minorias, né? Então a gente só consome um conteúdo fechado. Então eu tenho me policiado a consumir mais conteúdo de pessoas negras, pretas, que produzem isso, para eu me informar de um jeito, né? Porque eu nunca, igual eu falei no começo da fala e repito aqui para quem não tava, né? Aqui são dois caras, né, brancos falando sobre isso e tal, mas eu procuro sempre estar... pensando, vendo e lendo as pessoas que falam sobre isso. É importante a gente refletir sobre esse assunto, né? E também eu queria falar, se você tiver alguma pergunta pra galera aí, ou se pra você ver se tem na caixinha, se alguém deixou também. Aí tá embaixo.
A única pergunta que deixaram foi a Isadora que perguntou se a live vai ficar gravada. A live vai ficar gravada, vai ficar no meu Instagram. E depois, assim que ela estiver no Instagram, aí na semana que vem eu vou subir também para o canal do YouTube, porque lá também fica salvo em 2 lugares, né? Vai que dá pau em algum deles, né? Tá sempre salvo em 2 lugares, pelo menos. A live vai ficar salva assim. Eu acho que o pessoal entendeu bastante, né? O pessoal aqui, eles fizeram alguns comentários aqui direto no... E eu acho que deu para entender muito essa relação do continente, da cultura e da crítica, né? Porque é o que a gente queria passar, né? O filme não é só entretenimento, não é só um cara que vira uma pantera e que vai falar, né, que vai guerrear o mundo. Pelo contrário, ele vai lutar contra preconceito, estruturas raciais, e vai contra, não é só um inimigo em si, é contra vários que lutam até hoje contra o continente africano e contra as pessoas negras e contra toda a estrutura. É só a gente olhar para os Estados Unidos e perceber tudo o que tem acontecido lá. Nesses últimos 2020, né, tem nos surpreendido, né? E essa notícia foi a pior notícia, né? Então, assim, várias delas, né? Mas essa também trouxe para nós uma carga crise, simbólica, né? Uma carga simbólica. Sim, porque o dia que ele faleceu, para a galera que está assistindo, foi o dia que o Martin Luther King fez o discurso histórico, né? Do que ele fala Have a Dream. Então, um dia antes, a neta de Martin Luther King discursou numa manifestação de protestos antirracistas. Ontem também foi o dia, o Dia Internacional do Beisebol, né, onde a figura do maior jogador de beisebol da história, que é um jogador negro, que o Chadwick representou no filme chamado 42. Sim. Então tem toda uma carga simbólica, né, para nós que trabalhamos com história e temos essa coisa dos dias, das datas, tudo tem um simbolismo muito grande. Então o cara partiu num dia fantástico, com várias manifestações que envolvem tudo aquilo que ele representou enquanto ator, enquanto a vida dele como um todo, né? Então foi muito, muito forte, assim, pelo menos eu achei. E eu recomendo para vocês que estão assistindo essa live ao vivo e você que está vendo agora depois gravada, que assistam os filmes que ele fez. Ele fez vários filmes que são no meu filmes perfil lá. Eu coloquei 9 filmes. Isso. Veja no perfil do Professor Henry. Tem muitos filmes, e os filmes são todos muito bons. Eu já assisti todos eles, você postou lá. E eles são, assim, fantásticos, porque eles trazem uma temática muito boa. E ele, em si, trabalhou temas... E uma coisa muito legal, né? Para quem não sabe, ele não é de uma família rica, né? Ele não tinha, né, uma estrutura de financeira. Tanto que tem uma história que quem ajudou para que ele fizesse o curso e pudesse se tornar foi uma instituição, né, que era mantida pelo ator Denzel Washington, né? Que é uma instituição que ajudava pessoas negras a tentar, né, a carreira de artista. Então... E ele se destacou e conseguiu e foi, né, ao ponto de se tornar o Pantera Negra, né? Então, isso é muito legal e vale a pena vocês pesquisarem, vale a pena vocês assistirem. E aquilo, né, que a Fer colocou aqui, né, a Djamila fala muito sobre isso, né, que é repensar a cultura que consumimos, né? Então repense naquilo que você está consumindo também, consuma um pouquinho de tudo, né, de cada coisinha, para você montar o seu pensamento crítico, porque só assim para a gente poder nos libertar aí de algumas relações que ficam nos aprisionando a nossa intelectualidade. Henry, você tem mais alguma coisa? Por mim tá fechado, cara. Muito obrigado pela conversa aí, a galera que acompanhou a gente, fico muito feliz. A gente sempre vai fazer mais e mais, e ao longo da semana, se vocês quiserem mandar sugestões, você está vendo gravado e pensou em uma série que faz alguma crítica, que envolve filosofia, pensamento, arte, tudo que for, a gente está disposto a fazer várias durante essas semanas próximas, enquanto a gente persiste essa questão do isolamento, para poder debater e alimentar o debate, né, como um todo. É isso mesmo, gente. Façam sugestões, tragam para nós que a gente vai fazer aquilo que é melhor aí e bater esse papo, bem tranquilo, bem de boa, né, bem suave, para ajudar a gente a pensar algumas coisas. E façam sugestões, livros, série, o que vocês quiserem, nós estamos aí para ajudar e repensar também, beleza? Então, a gente não pode terminar, né, eu acho que, né, lembrando sempre, né, de Wakanda Forever, né? Então, que fique para nós aí esse símbolo e que a gente possa pensar sobre isso, né, sempre, né? E que você possa ter uma boa noite. E assista o filme, vai passar agorinha, né? Já deve estar começando. Assista o filme. Lembrando sempre que uma vida não questionada não merece ser vivida. Beijos, até mais, tchau e até o nosso próximo encontro. Valeu, gente. Abraço. Valeu, Henry, aquele abraço. Tudo de bom. Salva Valeu. Aí. Vou salvar.